Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Uma ótima sexta-feira para você. Que esse dia de hoje seja um dia abençoado. Meu nome é Demétrio Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez para refletir com você o Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes disso, vamos juntos clamar ao Espírito Santo de Deus. Digamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Que dessa forma o Senhor possa acolher todas as intenções dos nossos corações. Que Nossa Senhora esteja junto conosco neste dia, acolhendo e intercedendo por cada um de nós. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a realizar esse procedimento. Junte-se a nós na caminhada da evangelização. Ouçamos agora o Evangelho de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga fora, longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher e der-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de Jesus nos traz no dia de hoje a continuação de suas palavras sobre a nova lei comparada à lei antiga. Jesus ele veio afirmar e veio dizer que ele não veio para abolir nem a lei e nem os seus profetas, porque existia rumores naquela época de que com a chegada do Messias estes seriam anulados. E Jesus ele veio nesses termos exatamente afirmar que a sua vinda seria para
otimizar e confirmar a lei e os profetas. Então Jesus ele se apresenta nesse momento como aquela autoridade que reforça aquilo que havia sido proclamado pelos profetas de Deus, como a lei, os direcionamentos, aquilo que deveria ser seguido pelo povo de Deus. Existiam os mandamentos da lei de Moisés, mas existiam também profetas que anunciavam como deveria ser o proceder e o comportamento agradável a Deus. Percebamos que Jesus ele faz colocações bem mais precisas nesse evangelho. Jesus ele coloca situações como contendas, por exemplo. E ele diz: se você tem alguma indiferença com teu irmão, apresenta-te diante dele antes que se afaste dele permanentemente, a fim de que ele não entre em juízo contra ti e você tenha que entrar numa prisão até pagar todas as tuas dívidas. Jesus, ele vem nos lembrar no dia de hoje de uma situação que nem se compara àquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Porque na época de Jesus, a mulher sofria, era humilhada e não tinha o reconhecimento, o seu devido reconhecimento, o seu devido respeito, o seu devido valor. As mulheres, elas eram abandonadas com filhos, simplesmente porque o homem não queria, tinha abusado dela, desistia dela. Então Jesus, ele veio para fortalecer a lei. E ele disse: epa, eu não estou dizendo que você vai adulterar apenas se você tiver relação com outra mulher, uma vez você sendo casado, mas apenas no teu olhar, porque no teu coração você já adulterou. E esse adultério que há no coração diante dessa situação vem principalmente porque no teu coração existe o espaço que já é ocupado, ou pelo menos deveria ser ocupado, pelo nosso Senhor. O Espírito Santo de Deus deve ocupar espaço nos nossos corações. A partir do momento que você deseja o pecado, você já adulterou, você já traiu. E ele continua sendo mais duro e mais firme. Pois se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora, pois é melhor entrar no céu sem um olho do que com o corpo todo ir para o inferno. Jesus aqui, ele vem nos apresentar o quanto nós precisamos ser vigilantes, atentos, a fim de que possamos, antes de dar espaço à curiosidade, sejamos prudentes na nossa consciência e sábios, ao ponto de não dar vez a todo tipo de curiosidade que nasce nos nossos corações. Meus irmãos e minhas irmãs, essas palavras de Jesus, elas são atuais, contemporâneas.
Porque a grande realidade hoje, nos nossos dias, é que nós estamos buscando conhecer e ver coisas que não são necessárias, que não vão nos acrescentar. Vivemos hoje uma realidade tecnológica, celulares, redes sociais. Quantas e quantas ideias são apresentadas para nós, que nós passamos horas dedicando tempo, e se nós pararmos para pensar um pouco, nós vamos perceber que passamos um bom tempo dedicando a nossa atenção a coisas que não vão nos acrescentar em nada, que não vão nos enriquecer em nada, que não fazem parte daquilo que nós precisamos na nossa vida. Então Jesus, ele vem trazer para nós uma reflexão. E ele coloca as leis de uma forma realmente mais dura, mais rígida. No começo dessa fala de Jesus, da nova lei em relação à lei antiga, Jesus ele se dirige aos seus apóstolos, dizendo que eles precisam ser muito mais observadores da lei de Deus do que os seus fariseus e que os mestres da lei, uma vez que eles conhecem a verdade e convivem com a verdade, convivem com Jesus Cristo. Que nesse dia de hoje nós possamos pedir a graça de sermos atentos e não permitir que os nossos olhos nos conduzam à perdição das nossas almas. E nesse instante, eu convido você a fechar um pouco os teus olhos, colocar a mão no teu coração e reza comigo esta Ave Maria, a fim de que Nossa Senhora seja o nosso apoio e nossa fortaleza em nossa peregrinação, a fim de que possamos caminhar e alcançar graça aos olhos de Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe.